A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós entramos no dia 113 na nossa leitura e estaremos lendo 2 Samuel, capítulo 16 ao capítulo 18. O nosso tema, a rebelião de Absalão. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar, amém? Se você gostar. Vamos à frente. Davi e Ziba, 2 Samuel, capítulo 16. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras, quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba: "O que você pretende com isto?" Ziba respondeu: "Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para os cansados no deserto beberem." Então o rei perguntou: "Onde está o neto de seu senhor?" Ziba respondeu: "Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô." Então o rei disse a Ziba: "Tudo o que pertence a Mefibosete é seu." Ziba respondeu: "Eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei, meu senhor." Davi, amaldiçoado por Simei. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino." Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: "Por que este cão morto amaldiçoaria o meu senhor, o rei? Deixe que eu vá até lá e corte a cabeça dele." Mas o rei disse: "Que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixem que amaldiçoe, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar por que você está fazendo isso?" E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: "Se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse Benjamim? Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para minha aflição e o Senhor reverta em bem a sua maldição que ele está proferindo no dia de hoje." E assim Davi e os seus homens prosseguiam seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão em Jerusalém. Absalão e todo o povo, homens de Israel, entraram em Jerusalém e Aitofel estava com ele. Quando Usai, o arquita amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse a ele: "Viva o rei, viva o rei." Porém, Absalão disse a Usai: "É esta a sua fidelidade para com seu amigo Davi? Por que você não foi com seu amigo?" Usai respondeu a Absalão: "Não. Aquele a quem o Senhor elegeu e que foi escolhido por todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Além disso, a quem serviria eu? Será que não seria ao filho do rei? Como servia ao seu pai, assim serviria a você." Então Absalão perguntou a Aitofel: "O que vocês aconselham que devemos fazer?" Aitofel respondeu a Absalão: "Tenha relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com seu pai, e todos os que estão com você ficarão animados." Então armaram uma tenda para Absalão no terraço, e à vista de todo Israel, ele teve relações com as concubinas de seu pai.
O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Aitofel. Os conselhos de Aitofel e de Husai. Depois Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei, trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: chamem agora Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Husai chegou, Absalão lhe falou dizendo: o parecer de Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Husai disse a Absalão: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Husai continuou: você conhece seu pai e os seus homens e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, seu pai é homem de guerra e não passaram a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo Israel sabe que seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. E eu aconselho que a toda pressa se reúna em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos onde quer que se encontre, e facilmente cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará nem ele, nem um de seus homens que estão com ele, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e nós a arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nem uma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Husai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que o mal viesse sobre Absalão. Davi é avisado e foge. Então Husai disse aos sacerdotes Zadok e Abiatar: assim Aitofel aconselhou Absalão e aos anciãos de Israel, mas assim aconselhei eu. Agora, pois, mandem depressa a seguinte mensagem a Davi: não passe esta noite nos vales do deserto, mas atravesse logo o rio, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Jonatas e Aimás estavam em Rogel. Uma criada ia até lá e lhe passava informações que eles depois transmitiam ao rei Davi. Eles não podiam ser vistos entrar na cidade, mas um moço os viu e contou a Absalão. Então os dois partiram às pressas e entraram à casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem pegou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos de cereais sobre ela, e assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: onde estão Aimás e Jonatas? A mulher respondeu: já passaram o ribeiro. Eles saíram a procurá-los, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, os dois logo saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Disseram: levante-se e passem depressa as águas, porque assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa, na cidade em que morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi chegou a Manaim, Absalão, tendo passado o Jordão, com todos os homens de Israel, colocou Amazá no comando do exército.
em lugar de Joabe. Amazai era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. E assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, sob filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo e cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele para que comessem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. A morte de Absalão. Davi contou os soldados que tinha consigo e pôs sobre ele capitães de 1000 e capitães de 100. Então Davi enviou o povo, uma terça parte sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e a outra sob o comando de Itai, o geteu, e o rei disse ao povo: eu também irei com vocês. Mas eles disseram: o Senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra. Mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que da cidade o Senhor nos preste socorro. O que vocês acharem melhor, isso farei, respondeu Davi. O rei se pôs ao lado do portão da cidade, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abissai e a Atai, dizendo: por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Todo o povo viu quando o rei dava a ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Assim o povo saiu ao campo a encontrar-se com Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Ali, o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens. A batalha se estendeu por toda aquela região, e naquele dia a floresta consumiu mais gente do que a espada. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: o quê? Você ouviu? E por que não o abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: ainda que me pusessem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Abisai e a Itai, dizendo: poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com ele traspassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta. E levantaram sobre ele um enorme monte de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna, que está no Vale do Rei, porque dizia: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o Monumento de Absalão. Davi chora a morte de Absalão. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: hoje você não será o portador de boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: vá
e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém, Ahimaas, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe. Aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Joabe perguntou: por que você quer correr, meu filho? Se não terá recompensa pela notícia. Ahimaas respondeu: aconteça o que acontecer, vou correr. Então Joabe lhe disse: corra. Ahimaas correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre os dois portões da cidade e a sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha e, levantando os olhos, viu que um homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei e disse: o rei disse: se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Então o sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse: também esse traz boas notícias. A sentinela continuou: vejo o jeito de correr do primeiro. Parece ser o jeito de correr de Ahimaas, filho de Zadok. Então o rei disse: este homem é de bem e trará boas notícias. Ahimaas gritou e disse ao rei: paz. Inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor Deus que nos entregou os homens que levantaram as mãos contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: vai bem o jovem Absalão? Ahimaas respondeu: vi um grande alvoroço quando Joabe enviou esse seu servo, ó rei. Porém não sei o que era. O rei disse: fique ali ao lado e espere. Ele ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou e disse: boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos os que se levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar, Absalão, meu filho, meu filho. Joabe repreende a Davi. Este é para amanhã. Amém, meus queridos? Olha só o que diz as leituras complementares. Segundo Samuel 18:5, tratai com brandura. E o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: por amor a mim, trate com brandura o jovem Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Salmo 3, do 1 ao 6. Confiança na salvação de Deus. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Mateus 5:44. Amai os vossos inimigos. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Glória a Deus. Aqui nós vemos as palavras do Senhor Jesus confirmando a atitude de Davi. Amém, meus irmãos? Vamos, então, ao nosso resumo. Absalão se levanta contra o pai e Davi foge de Jerusalém. Mesmo ferido, o rei confia na justiça e misericórdia de Deus. Então, check de leitura concluída, coloca nos comentários o que toca o teu coração. E se Deus permitir, amanhã estaremos aqui dando sequência à nossa leitura. Fica na paz do Senhor.